Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal Neldes, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson. Trazendo a vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo, com o módulo Conjuntos Numéricos. Estamos no tópico Conjunto dos Números Naturais. Este tópico está dividido em 5 aulas. No vídeo anterior vimos a primeira, Noções Iniciais e Operações Aritméticas em N, e hoje vamos para a aula de Principais Critérios de Divisibilidade. O objetivo dessa aula: apresentar os principais critérios de divisibilidade dos números naturais. Introdução. Na aula anterior, começamos a estudar o conjunto dos números naturais. Vimos suas representações e conhecemos os seus subconjuntos notáveis. Vimos as operações aritméticas definidas em N e aprendemos a ordem de execução das operações aritméticas básicas em expressões numéricas. Nesta aula, vamos apresentar e aprender a utilizar os principais critérios de divisibilidade de números naturais. Estes critérios são extremamente úteis. Eles ajudam-nos a realizar a decomposição em fatores primos, a determinar os divisores dos números naturais e a ter uma maior agilidade ao fazer cálculos mentais. Critérios de divisibilidade. Muitas vezes precisamos verificar se um número é divisível por outro sem a necessidade do resultado da divisão. Para poder fazer isto, usamos os critérios de divisibilidade. Antes de apresentar os critérios de divisibilidade, vamos definir 3 conceitos simples e sobre os quais falaremos bastante, nesta e em outras aulas. Número natural divisível por outro. Um número natural m é divisível por outro número n quando o resultado da divisão m por n também é um número natural. Um número natural n é divisor do número natural m quando o resultado da divisão m por n também é um número natural. Critério de divisibilidade é uma regra que permite verificar se um número é divisível por outro sem efetuar a divisão. Conhecer os critérios de divisibilidade ajuda a não precisar fazer a divisão. Há critérios de divisibilidade estudados para muitos números naturais. No entanto, vamos apresentar e fazer exemplo apenas para alguns deles, para os principais, pois precisaremos destes nas próximas aulas. Primeiro critério de divisibilidade: divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando é par. Este critério é extremamente simples. Vamos a um exemplo. Exemplo 1. Diga, justificando, se os números a seguir são divisíveis por 2. Item A. M igual a 63. Resposta: não, pois 63 é ímpar. Item B. M igual a 544. Sim, 544 é divisível por 2, pois 544 é par. Item C. M igual a 5.413.307. Este número não é divisível por 2 porque ele é ímpar. Vamos ao critério seguinte: divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Vamos ao exemplo. Diga, justificando, se os números a seguir são divisíveis por 3. M igual a 63. Resposta: sim, pois 6 mais 3 igual a 9, que é divisível por 3. Item B. M igual a 544. Resposta: não, pois 5 mais 4 mais 4 igual a 13, que não é divisível por 3. Item C. M igual a 5.413.308. Resposta: sim, pois 5 mais 4 mais 1 mais 3 mais 3 mais 0 mais 8 é igual a 24, que é divisível por 3. Portanto, M é divisível por 3. Item D. M igual a 739.979.138. M não é divisível por 3, pois 7 mais 3 mais 9 mais 9 mais 7 mais 9 mais 1 mais 3 mais 8 igual a 56, que não é divisível por 3, pois 5 mais 6 igual a 11. Próximo critério de divisibilidade: divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando termina em 00 ou o número formado por seus 2 últimos algarismos é divisível por 4. Exemplo, diga justificando se os números a seguir são divisíveis por 4. Item A. M igual a 63. Resposta: M não é divisível por 4. O número 63 só tem 2 algarismos, e ele é ímpar. Números ímpares não são divisíveis por 4. Fazendo a conta, vemos que 63 dividido por 4 resulta em 15 e tem resto igual a 3. Item B. M igual a 544. M é divisível por 4, pois 44 é divisível por 4. Item C. M igual a 5.413.308.
m é divisível por 4, pois 0,8 é divisível por 4. Próximo critério de divisibilidade, divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Exemplo, diga justificando se os números a seguir são divisíveis por 5. Item A, m igual a 630. Resposta, m é divisível por 5, pois ele termina em 0. Item B, m igual a 100.001. Resposta, m não é divisível por 5, pois ele não termina em 0 e nem em 5, ele termina em 1. Item C, m igual a 796.318.195. Resposta, m é divisível por 5, pois ele termina em 5. Item D, m igual a 739.979.138.234. Resposta, este número não é divisível por 5, pois ele não termina em 0 e nem em 5, ele termina em 4. Próximo critério, divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3. Vamos ao exemplo. Diga justificando se os números a seguir são divisíveis por 6. m igual a 630. Resposta, m é divisível por 6, pois 630 é par e 6 mais 3 mais 0 igual a 9, que é divisível por 3. Item B, m igual a 100.011. Resposta, m não é divisível por 6, pois m é ímpar e, mesmo sendo divisível por 3, não é divisível por 2. Item C, m igual a 796.318.196. Resposta, m não é divisível por 6, pois, embora seja par e, consequentemente, divisível por 2, a soma de seus algarismos é igual a 50, que não é divisível por 3. Item D, m igual a 73.997. Resposta, m não é divisível por 6, pois nem é par e nem é divisível por 3. Item E, m igual a 960.873.126. Resposta, m é divisível por 6, pois é par e é divisível por 3, já que a soma de seus algarismos é igual a 42, que é divisível por 3. Próximo critério, divisibilidade por 7. Um número é divisível por 7 quando o dobro do último algarismo, subtraído do número formado pelos algarismos restantes, resultar em um número divisível por 7. Exemplo, diga justificando se os números a seguir são divisíveis por 7. Item A, m igual a 749. No caso da divisibilidade por 7, precisamos fazer uma continha, que, na maioria das vezes, é mais simples do que efetuar a divisão. Veja que o dobro do último algarismo é igual a 18. O número formado pelos outros algarismos, sem o último, é 74. Portanto, 74 menos 18 igual a 56. 56 é divisível por 7. Portanto, 749 é divisível por 7. Item B, m igual a 9.056. Neste caso, temos que o dobro do último algarismo é 12. O número formado pelos algarismos restantes é 905. 905 menos 12, 893. Fazendo de novo esta operação com o número 893, temos que o dobro do último algarismo é 6, o número formado pelos algarismos restantes é 89, 89 menos 6 igual a 83. Sabemos de cara que 83 não é divisível por 7. Caso não soubéssemos, poderíamos continuar com a nossa verificação. O dobro do último algarismo é 6 e o número formado pelos algarismos restantes é 8. 8 menos 6 dá 2, que não é divisível por 7. Portanto, 9.056 não é divisível por 7. Item C, m igual a 143.605. Verificando a divisibilidade pelo critério, temos que o dobro do último algarismo é 10. O número formado pelos algarismos restantes é 14.360. Portanto, a subtração desses números dá 14.350. Continuando com o critério, o dobro do último algarismo, 0. O número com os algarismos restantes, 1435. A subtração dá igual a 1435. O dobro do último algarismo, 10. O número formado pelos algarismos restantes, 143. Um menos o outro, 133. Continuando a nossa verificação.
O dobro do último algarismo, 6. Os algarismos restantes formam o número 13. 13 menos 6, 7. 7 é divisível por 7. Portanto, m é divisível por 7. Próximo critério, divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 quando termina em 0, 0, 0, ou o número formado por seus 3 últimos algarismos é divisível por 8. Exemplo, diga justificando se os números a seguir são divisíveis por 8. Item A, m igual a 630. Resposta, não. 630 não é divisível por 8, pois 630 dividido por 8 dá 78 e sobra 6, ou seja, 630 é igual a 78 vezes 8 mais 6. Item B, m igual a 127.000. Resposta, sim, 127.000 é divisível por 8, pois termina em 0, 0, 0. Item C, m igual a 1.854.231.096. Este número m é divisível por 8, pois 0,96 é divisível por 8. Próximo critério, divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Exemplo, diga justificando se os números a seguir são divisíveis por 9. Item A, m igual a 630.765. Resposta, m é divisível por 9, pois a soma de seus algarismos é igual a 27, que é divisível por 9. Item B, m igual a 544.781.631. Resposta, m não é divisível por 9, pois a soma de seus algarismos é igual a 39, que não é divisível por 9. Item C, m igual a 123.456.787.654.321. Resposta, este número m não é divisível por 9, pois a soma de seus algarismos é igual a 64, e 64 não é divisível por 9. Perceba que dividir m por 9 manualmente levaria muito mais tempo do que somar os seus algarismos. Próximo critério, divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. Exemplo, diga justificando se os números a seguir são divisíveis por 10. Item A, m igual a 630.765. Resposta, m não é divisível por 10, pois m não termina em 0. Item B, m igual a 544.781.630. Resposta, m é divisível por 10, pois ele termina em 0. Próximo critério, divisibilidade por 11. Um número é divisível por 11 quando a soma dos algarismos de ordem par, subtraídos da soma dos algarismos de ordem ímpar, resulta em 0 ou em um número divisível por 11. Perceba que, assim como o critério de divisibilidade por 7, este critério de divisibilidade por 11 requer um certo trabalho na hora de fazer a conta, mas para números muito grandes é bem mais rápido do que efetuar a divisão. Exemplo, diga justificando se os números a seguir são divisíveis por 11. Item A, m igual a 796. Veja que a soma dos algarismos de ordem ímpar dá 13 e temos um único algarismo de ordem par, 9. Portanto, 13 menos 9 igual a 4. 4 é diferente de 0 e não é divisível por 11. Portanto, m igual a 796 não é divisível por 11. Veja que a soma dos algarismos de ordem ímpar é igual a 2, e este número só tem um único algarismo de ordem par, portanto, 2 menos 2 igual a 0. Neste caso, m é divisível por 11. Veja que a soma dos algarismos de ordem ímpar, 7, 9, 8 e 7, é igual a 31. E a soma dos algarismos de ordem par, 5, 9 e 6, é igual a 20. Neste caso, temos que 31 menos 20 igual a 11. Como 11 é divisível por 11, o número m é divisível por 11. Item D, m igual a 8.581.906. Neste caso, temos que a soma dos algarismos de ordem ímpar, 8, 8, 9 e 6, é igual a 31. Já a soma dos algarismos de ordem par, 5, 1 e 0, é igual a 6. Fazendo a subtração, temos 31 menos 6, 25. 25 não é divisível por 11. Portanto, m não é divisível por 11. Próximo critério, divisibilidade por 12. Um número é divisível por 12 quando é divisível por 3 e por 4. Ou seja, a soma dos algarismos do número tem que ser divisível por 3 e, além disso, ele precisa terminar em 00 ou o número formado pelos dois últimos algarismos ser divisível por 4.
Exemplo, diga justificando se os números a seguir são divisíveis por 12. M igual a 630. Veja que M é divisível por 3, pois 6 mais 3 mais 0 é igual a 9. No entanto, ele não é divisível por 4, pois 30 não é divisível por 4. Então, M igual a 630 não é divisível por 12. Item B, M igual a 544. Veja que 544 não é divisível por 3, pois a soma de seus algarismos dá 13. Assim, mesmo que seja divisível por 4, pois 44 é divisível por 4, ele não é divisível por 12. Item C, M igual a 5.413.308. Veja que a soma dos algarismos é igual a 24, portanto, M é divisível por 3. E M termina em 0,8, que é divisível por 4. Portanto, M é divisível por 3 e por 4. Desta forma, ele também é divisível por 12. Há vários outros critérios de divisibilidade. Vamos até citar alguns sem fazer exemplo, mas gostaríamos de dizer para que não se preocupem em decorar tantos critérios de divisibilidade. Se você souber até o critério de divisibilidade por 10, trabalhará muito bem com os divisores em geral. Citando alguns critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 13. Um número é divisível por 13 quando o número sem o seu último algarismo, somado ao quádruplo do seu último algarismo, é divisível por 13. Divisibilidade por 14. Um número é divisível por 14 quando é divisível por 7 e por 2. Divisibilidade por 15. Um número é divisível por 15 quando é divisível por 5 e por 3. Divisibilidade por 16. Um número é divisível por 16 quando termina em 0000 ou o número formado por seus 4 últimos algarismos é divisível por 16. Divisibilidade por 17. Um número é divisível por 17 quando seu último algarismo, multiplicado por 5, subtraído do número que não contém este último algarismo, é divisível por 17. Divisibilidade por 18. Um número é divisível por 18 quando é divisível por 9 e por 2. Divisibilidade por 19. Um número é divisível por 19 quando o dobro do último algarismo, somado ao número formado pelos algarismos restantes, é divisível por 19. Divisibilidade por 20. Há dois enunciados para divisibilidade por 20, ou dois critérios para esta divisibilidade. O primeiro diz o seguinte: o número é divisível por 20 quando é divisível por 4 e por 5. O segundo diz o seguinte: o número é divisível por 20 quando o último algarismo é 0 e o penúltimo é par. Divisibilidade por 21. Um número é divisível por 21 quando é divisível por 3 e por 7. Divisibilidade por 22. Um número é divisível por 22 quando é divisível por 11 e por 2. Divisibilidade por 23. Um número é divisível por 23 quando o dobro do último algarismo, somado ao número formado pelos algarismos restantes, é divisível por 23. Divisibilidade por 24. Um número é divisível por 24 quando é divisível por 8 e por 3. Divisibilidade por 25. Neste caso, também temos dois critérios possíveis. Primeiro, um número é divisível por 25 quando termina em 00, 25, 50 e 75. Segundo enunciado, um número é divisível por 25 quando o número formado pelos três últimos algarismos é divisível por 25. Há muitos outros critérios de divisibilidade, mas, como já falamos antes, não se preocupem em decorar tantos critérios. No dia a dia, não precisamos de tantos. Se o estudante souber até o critério de divisibilidade por 10, trabalhará muito bem com divisores em geral. Finalizando a nossa aula. Nesta aula, continuamos a estudar o conjunto dos números naturais. Apresentamos os principais critérios de divisibilidade dos números naturais. Lembramos que há material de apoio no site neods.com.br. Na próxima aula, estudaremos os números primos e a decomposição em fatores primos. Até lá, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, dê um like no nosso vídeo e até a nossa próxima aula.